Ok, então, muito boa noite a todos e bem-vindos à segunda sessão do terceiro ciclo de Invasoras às Quartas, que é um ciclo de webinars organizado pela INVECO, a Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras. E hoje temos connosco o Pedro Anastácio, que é um dos fundadores da Rede INVECO e que muitos de vocês provavelmente conhecem, mas que é professor na Universidade de Évora, onde foi diretor de vários departamentos, do Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento, mas também do Departamento de Ecologia, e diretor do mestrado em Qualidade e Gestão do Ambiente. Além disso, o Pedro é investigador no MARE, no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, onde é coordenador do domínio de bacias hidrográficas. E também no Polo de Évora do Maré é responsável pelo grupo de investigação em invasões biológicas. Uma das áreas de investigação principais do Pedro é realmente as invasões biológicas, mas ele trabalha em várias outras áreas, como a ecologia aquática e a modulação ecológica, e tem muitas publicações científicas sobre estes temas, principalmente em revistas científicas, mas também muitos livros e capítulos de livros, e é revisor de muitas revistas científicas ao longo da sua carreira. Além disso, tem participado em muitos projetos científicos, nacionais e internacionais, e é avaliador de várias agências de inovação e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E estive envolvido em muitos projetos científicos, mais de 2 dezenas, tanto nacionais como também vários europeus. E um dos mais recentes, que provavelmente muitos de vocês ouviram falar, foi o LAF Invasaqua, que terminou agora muito recentemente e que trabalhou muito com a divulgação sobre espécies invasoras em água doce a vários níveis. Além disso, o Pedro está a organizar, e é um dos principais organizadores, de um congresso que vai ocorrer em 2024, o Congresso de Neobiota, que é um congresso europeu sobre espécies invasoras e que vai decorrer em Lisboa de 13 a 6 de setembro, para quem seja interessado. Depois o Pedro até pode deixar também aqui, ou nós podemos deixar o link do Congresso para se poderem informar. E hoje vamos ouvir o Pedro sobre uma história de baldes, luvas e crustáceos voadores, 4 décadas de invasões. Portanto, Pedro, a palavra é tua. Bem-vindo. Muito obrigada por teres aceito o convite. Olá, boa noite. Tenho todo o gosto em estar aqui. Ouvi-se um bocadinho de eco, agora já parou, parece-me. E vou tentar então partilhar o ecrã para que vocês comecem a ver. Só um momentinho. Vão notar que eu vou olhar um bocadinho para cima, porque o ecrã da apresentação está por cima, portanto o meu olhar vai subir um bocadinho. Digam-me, por favor, quando começarem a ver o ecrã partilhado. Já estão? Já, Pedro, podes pôr em outra apresentação, talvez. Ok. Não está em modo de apresentação. E agora? Já está. Já está. Já está. Pronto, perfeito. Ok, muito bem. Então, vou falar justamente sobre uma história de baldes, luvas e crustáceos voadores, 4 décadas de invasões. Este tema é basicamente um conjunto de provocações que eu vou lançando para manter a vossa atenção aqui durante esta apresentação, que já é uma hora um bocadinho tardia, e portanto eu espero que assim consiga manter-vos interessados no que é que eu vou aparecer a dizer acerca de cada um destes temas. Então, vamos começar pelo fim. Vamos começar pelas 4 décadas de invasão. E esse vai ser, então, o primeiro tema de que eu vou falar. E vão ser 4 décadas de invasões em água doce, porque é a área, é o sistema em que eu trabalho. E é também o sistema principal em que o projeto Life Invasaqua trabalhou. Se bem que aquilo que eu vou apresentar não vão ser necessariamente coisas do projeto Life Invasaqua, mas sim coisas principalmente da nossa equipa de investigação. Portanto, eu troquei aqui um bocadinho as voltas à organização, que no início me tinha lançado o desafio de apresentar os resultados do Life Invasaqua e eu fiz aqui uma contraproposta. Então, e se em vez disso eu apresentasse este tema? Portanto, vou falar de coisas que nós, em termos de investigação, fomos fazendo ao longo do tempo. E quando digo nós, falo da equipa da Universidade de Évora, que
trabalham em invasões biológicas. E, portanto, vou apresentar uma série de coisas que nós temos estado a fazer sobre este tema e que encaixa bem aqui nestes seminários. Então, a primeira imagem que eu vos queria mostrar era justamente esta que aqui está, que foi publicada em 2019 e que mostra um gráfico em crescendo. E o que vocês veem aqui é o número acumulado de espécies não nativas. Não estou a falar de invasoras, porque nem todas são invasoras, mas são as não nativas de água doce em Portugal e quando eu digo não nativas, neste caso é mais especificamente fauna de água doce. E o que vocês veem é aquilo que nós chamamos um efeito de bola de neve, em que quanto mais espécies há, mais tendência há para o número ir aumentando. E vocês veem que temos aqui várias fases. Isto é desde o início do século XIX até sensivelmente 2020. Não é porque isto foi publicado em 2019, portanto é até 2019. E o que vêem, então, é um período inicial em que há aqui coisas marcantes, como seja as introduções de peixes de água doce nos Açores, depois tem a introdução da gambúsia, que é um pequenino peixe que era introduzido em muitos países do mundo na tentativa de controlar mosquitos transmissores da malária, ou paludismo, ou como eram chamadas aqui as sezões na altura, e apareceu no início do século XX aqui em Portugal, depois a seguir a introdução do axigan em Portugal continental também, depois a seguir a introdução do lagostim vermelho da Louisiana, da ameijo asiática, da randiúnhas africana e, finalmente, mais uma série de espécies de peixe aqui no final. E se olharem para a parte final, vão ver que há uma tendência de aceleração muito maior neste período final. Estamos a falar sensivelmente dos últimos 40 anos, em que há realmente um aumento muito grande. E daí o título é que falava de 4 décadas de invasões. Na realidade, a coisa começou nos anos 70, mas intensificou-se nos anos 80. E desde os anos 70, a taxa de entrada de novas espécies de fauna de água doce é de aproximadamente 14 espécies exóticas por década. E isto é preocupante, porque muitas destas espécies tornam-se invasoras e vão ter impactos, quer sobre a biodiversidade, quer sobre a saúde humana, quer sobre a própria economia, aqui neste caso portuguesa. Bom, uma das espécies que eu vos falei foi o lagostim vermelho da Louisiana. Muitos de vocês estão familiarizados com esta espécie. O lagostim vermelho da Louisiana é uma espécie aquática, de água doce, claramente. Mas veem aqui na fotografia um que está semi dentro da água e 2 que estão fora da água. 2 não, vários, aliás. Mas estão ali 2 em grande plano. Isso é visto para ilustrar o quê? Que eles, apesar de serem de água doce, têm alguma capacidade para caminhar fora d'água. E nós, aquilo que assistimos com esta espécie foi que ela, muito rapidamente, depois de ter sido introduzida, primeiro em 1973, na região de Badajoz, por um senhor chamado Habsburgo Lorena, foi novamente introduzida pela mesma pessoa na zona de Sevilha, em Espanha, e a partir da zona de Badajoz chegou a Portugal, mais ou menos em 1979, vá lá, e depois teve um boom nos anos 80. E nós notávamos que em muitos dos locais onde a espécie aparecia, eram locais que não estavam ligados do ponto de vista hidrológico, portanto não havia ali uma zona de água que ligasse 2 pontos e que permitisse que a espécie passasse de um lado para o outro. Ora, nós sabíamos que a espécie, e fizemos várias experiências com a espécie, e testámos várias vezes em condições em que eles saíam fora d'água, mas percebíamos que havia ali sítios em que não era possível que a espécie chegasse a caminhar por si só, apesar de conseguir andar fora d'água. Bom, isto leva-nos então à primeira provocação, que é a dos crustáceos voadores. E o que vocês veem aqui são imagens, claramente são imagens fictícias, são brincadeiras que eu uso aqui para ilustrar o tema de que vou falar em seguida. Nós começámos a pensar, então, mas como é que estes
crustáceos chegaram de um ponto para o outro, voaram deste sítio para este sítio. Começámos a pensar como é que isto podia ter acontecido. Bom, as imagens que vocês veem aqui, já disse, repito outra vez, são imagens fictícias e nem sequer são de lagostins. Os dois que estão aqui nas imagens mais coloridas, na realidade são lavagantes, são espécies marinhas. Mas pronto, serve para ilustrar o meu ponto de vista e a ideia e para nos inspirar a pensar um bocadinho. Bom, a pergunta que nós fizemos foi se eles chegam de um ponto ao outro, há duas maneiras, ou são levados por pessoas ou são levados por animais de um ponto ao outro. Bom, nós por pessoas realmente sabíamos que podia acontecer, mas havia locais em que era altamente improvável que as pessoas pudessem ter levado essas espécies. Então decidimos testar, quer para os lagostins juvenis, quer para outras espécies de crustáceos, algumas mais pequeninas, se estas espécies se podiam agarrar às aves aquáticas. E tem aqui o exemplo de um pato real, que é uma das aves aquáticas mais comuns no nosso país, nos ecossistemas de água doce. Esta figura que vocês veem aqui representa algo que demonstra muito claramente a possibilidade de ocorrência deste fenómeno que nós queríamos estudar. Começámos a olhar para a literatura disponível e percebemos que havia alguns exemplos que descreviam a passagem de organismos de fauna. Já sabíamos que havia a passagem de sementes através de animais, é um mecanismo altamente conhecido, mas que havia passagem de fauna de crustáceos de um ponto ao outro através de aves aquáticas. E, inclusivamente, temos aqui um exemplo que é, no mínimo, estranho e que nos leva a pensar em zombies. E é um pouco isso que se passa. O que é isto? Ora, o que vocês veem na fotografia, se calhar já reconheceram, é um pato a alimentar-se, mas reparam que o pato tem qualquer coisa na parte de baixo. Isto é um conjunto, é um número elevadíssimo de anfípodes. É uma espécie que não existe cá, é uma espécie diferente das que nós temos cá. Os anfípodes, para quem não sabe, e já esteve na praia, são aquelas, um exemplo de anfípodes, são aquelas pulgas da areia que nos incomodam tanto e nos fazem cócegas nos pés. Isso são anfípodes. Neste caso, temos anfípodes que são verdadeiramente aquáticos, mas que vivem em água doce. Bom, e o que é que acontece com estes anfípodes? Neste caso em particular, temos uma espécie de anfípodes que tem um parasita, ou que pode ter um parasita, e esse parasita altera o comportamento destes anfípodes de maneira que eles tenham mais tendência a agarrar-se às coisas, neste caso, aves aquáticas, podendo assim ser transportados com muito mais facilidade de um ponto ao outro. E, portanto, há aqui um organismo que altera o comportamento do outro e aumenta o potencial para transporte para o outro lado. Portanto, este é um exemplo conhecido. Sabe-se que os patos voam a uma velocidade de 60 a 78 km por hora e que podem transportar, então, organismos aquáticos entre locais. Isto é sabido e era, como eu disse, particularmente conhecido no caso das plantas e das sementes das plantas. É um mecanismo conhecidíssimo. Chama-se zoocoria. O que vocês veem nesta figura é um gráfico que representa as distâncias de recaptura de patos marcados após uma semana depois destes patos terem sido marcados. E veem que a maior parte dos patos realmente está a distâncias relativamente curtas, mas há alguns que percorrem distâncias até 2.000 quilómetros. E isto significa o quê? Que são um mecanismo muitíssimo eficiente para a passagem de organismos de um ponto a outro. Bom, então nós decidimos fazer umas experiências para testar até que ponto isto podia acontecer com as nossas espécies invasoras e algumas que ainda não eram consideradas invasoras, mas que já eram reconhecidamente espécies exóticas com potencial para o ser. Então, nós fizemos uma série de experiências, muitas mesmo, e vou-vos apresentar só algumas das que nós fizemos.
Uma das que nós fizemos foi com um pato, em que o pato era deslocado ao longo de uma calha com água. Essa água tinha várias profundidades, fizemos a experiência com várias profundidades e colocávamos juvenis de lagostim vermelho da Louisiana dentro desta água. O pato então movimentava-se de um ponto ao outro, retirava-se o pato da água e o pato ia para um tanque ao lado que era sacudido. E fizemos isto 400 vezes para cada profundidade. E os resultados foram que, efetivamente, os organismos aquáticos vivos que nós colocávamos lá se agarravam ao pato e se mantinham agarrados quando o pato era retirado da água e, portanto, era possível realmente servirem como um vetor de transporte desta fauna. O que vocês veem em baixo são os resultados, neste caso, não do lagostim vermelho da Louisiana juvenil, dos juvenis de lagostins vermelhos da Louisiana, mas sim de um anfípode não nativo que nós detectámos também aqui em Portugal. E veem que realmente há uma tendência maior para se agarrarem à profundidade menor, mas que às outras profundidades há também anfípodes que se agarram ao pato. Muito bem. Nós testámos isto não só com os lagostins, não só com os anfípodes, mas testámos também, em vez de ser em ambiente experimental, em zonas infectadas, neste caso por mexilhão-zebra. Para quem não sabe, o mexilhão-zebra é uma espécie de bivalve que é altamente problemática. Porquê? Porque entope tudo o que são canalizações e estruturas dentro da água. Tudo o que serve para transportar água é passível de ser colonizado por estas espécies e causa milhões de euros de prejuízo. Na altura em que nós fizemos estas experiências, fizemos em Espanha, a espécie não estava ainda em Portugal e neste momento já cá está. E aquilo que nós fizemos foi testar, comparando patos, comparando equipamento, botas daquelas até ao peito, que são usadas pelos pescadores, e redes que são usadas na pesca. E o que nós vimos foi que quer os patos, quer estas botas, quer estas redes, eram passíveis de adesão por parte de larvas de mexilhão-zebra. As larvas de mexilhão-zebra estão em suspensão na água e, portanto, aderem com facilidade a estas coisas. E, efetivamente, em zonas em que havia contaminação por mexilhão-zebra, bastava 1 minuto dentro da água para cada uma destas coisas para que houvesse, efetivamente, larvas aderidas às superfícies destas 3 coisas. Mas houve aqui uma descoberta muito importante. Era que, apesar dos patos serem um veículo ou um vetor passível de dispersão desta espécie, as botas e as redes eram bastante mais eficientes do que os patos. O que é que isto nos leva a pensar? É que realmente é útil controlar aquilo que nós podemos controlar, que é a transmissão de larvas de mexilhão-zebra através da intervenção sobre as atividades humanas. E para isto há inclusivamente campanhas como esta que aqui está anunciada do projeto Life in Vasaqua, a campanha Veja, Lave e Seque, e já havia outras campanhas de outros projetos anteriormente. Muito bem. Com isto nós sabemos que estas espécies aderem aos potenciais vetores. Mas a pergunta que nós pomos também, ou que pusemos também, era se seriam capazes de sobreviver durante o voo das aves. Portanto, não basta aderir, é necessário sobreviver. Estamos a falar de espécies aquáticas, não são espécies que vivem ao ar normalmente. Conseguem com certeza sobreviver durante algum tempo, mas mantêm-se aderidas, não, enfim. Esta pergunta tinha que se fazer e precisávamos de resposta. E fizemos uma série de experiências, das quais eu só vou mostrar algumas. Uma delas, uma das primeiras, foi com pomos. Então o que é que nós fizemos? Nós colocámos lagostins juvenis dentro de uns saquinhos de rede, presos às patas de pombos, e soltámos os pomos a várias distâncias de um pombal, no qual estava um membro da equipe que ia recebendo os pombos.
E aquilo que nós vimos foi que começámos com distâncias, ou tínhamos distâncias que iam até aos 112 km do Pombal, e alguns lagostins juvenis sobreviveram mais de 60 km ao voo sem morrer. Fizemos outras experiências ainda com carros, em que as distâncias foram ainda maiores em algumas ocasiões. Mas 70 km é muito, e é muito mais do que o suficiente para estas espécies poderem passar de uma bacia hidrográfica à outra. Bom, mas aqui os lagostins estavam presos às patinhas dos pomos. Portanto, nós começámos a pensar como é que nós vamos agora saber se eles caem, se não caem. E fizemos ainda outra experiência. E fizemos uma experiência com um pato, efetivamente. E este pato, na realidade, era um pato que não estava vivo e que foi colocado com as asas abertas por cima, não foi encostado, mas foi acima da parte de cima de um jeep e foi contaminado com 10 indivíduos juvenis de P. clarkii, portanto, do lagostim vermelho da Louisiana, e percorremos à velocidade a que um pato voaria, aproximadamente 75 km por hora, vários tempos, não é? 1 minuto, 2 minutos, portanto, estes tempos todos que aqui estão. E o que vocês veem no gráfico em cima à direita é justamente aquilo que nós obtivemos. E vimos que havia lagostins que se mantinham no pato durante tempo suficiente para os patos voarem de uma massa d'água para outra. Inclusivamente fizemos esta experiência também com anfípodes, e nos anfípodes o tempo, se bem me recordo, era ainda maior e, portanto, a probabilidade de passagem era um pouco maior. Muito bem. Então, com isto passo à provocação seguinte, que eram as luvas. De onde é que vem isto das luvas? As luvas é uma coisa estranha, aqui no meio de uma palestra. Bom, neste caso são luvas daquelas sem dedos. E as luvas são porquê? Porque uma das espécies que eu vos queria falar, um dos exemplos é... Perdão, passei para trás. É um caranguejo. E é um caranguejo que tem como se fosse umas luvinhas nas mãos. É aquilo a que nós chamamos o caranguejo peludo chinês. Se vocês olharem para a imagem que aqui está, vão ver que nas pinças tem uma espécie de luvas. Inclusivamente o nome deste caranguejo, em inglês, é Chinese Mitten Crab. Ou seja, o caranguejo chinês de luvas. Mittens são, em inglês, aquelas luvas justamente sem dedos. E é por isso que ele tem este nome na língua inglesa. Muito bem. Então, que caranguejo é este? É um caranguejo que apareceu no estuário do Tejo também nos anos 80. Foi detectado por volta dessa altura. E que é muito estranho, porque nós estamos habituados a ver caranguejos no mar ou no estuário, quando muito. E esta é uma espécie que passa grande parte do seu ciclo de vida no rio. Então vamos olhar aqui um bocadinho para o ciclo de vida deste caranguejo. Isto vai servir como pretexto para nós falarmos um bocadinho de outros mecanismos de dispersão de espécies invasoras. Então, temos um caranguejo que se reproduz, e para se reproduzir precisa mesmo disso, reproduz em água de estuário. E num ponto do estuário em que a salinidade já é relativamente elevada. Portanto, eles precisam de estar no estuário para acasalarem e para libertarem os juvenis. O que é que acontece? Depois desse acasalamento, as fêmeas mantêm os ovos durante algum tempo, protegidos por baixo do corpo, e a certa altura libertam os juvenis para a massa d'água, para a água. E estes juvenis ficam a flutuar, ficam a fazer parte do plâncton na água. E passam várias fases de desenvolvimento aqui no estuário. Bom, passado algum tempo, estes juvenis, este plâncton, estas larvas, na realidade são larvas, ainda não são bem juvenis, sendo mais correto, estas larvas assentam, vão para o fundo e formam, então, ou são então, juvenis. Estes juvenis aproveitam a corrente de fundo que passa
de jusante para montante, ou seja, da parte inferior do rio para a parte superior do rio, para a cabeceira dos rios. Portanto, aproveitam esta corrente de fundo para iniciar as suas migrações para o rio, que é onde crescem, se desenvolvem, até atingir a maturidade sexual. E passado algum tempo, migram novamente em massa todos, e estas migrações podem ser de centenas de quilómetros, quer para cima, quer para baixo, e aqui no caso do Tejo não são centenas de quilómetros. Porquê? Porque temos barreiras no rio que impedem a passagem desta espécie para cima. Mas mesmo assim, em determinados períodos do ano e em alguns anos, é possível ver migrações em massa desta espécie, ou para baixo, os adultos, ou para cima, os juvenis. Bom, então, qual é a ligação aos mecanismos de dispersão? É que este plâncton no estuário é extremamente propenso a ser incorporado dentro daquilo que nós chamamos a água de lastro dos navios. O que é isto da água de lastro dos navios? Os navios, quando estão carregados, estão suficientemente afundados na água para navegar em condições e para não se desequilibrarem. Mas quando descarregam, precisam de manter esta capacidade de equilíbrio, vá lá. E fazem isso bombeando água para dentro de uns depósitos que têm lá dentro e que é a chamada água de lastro. Ao bombearem esta água, vão incorporar nessa água a fauna que existe em suspensão, incluindo as espécies invasoras. E este é um mecanismo muitíssimo importante de transporte de espécies entre vários pontos do globo. Porquê? Entra a água num sítio e vai ter que sair noutro sítio onde o barco vai carregar a sua carga. E, portanto, o barco, ao sair de um estuário e ao ir para outro estuário, vai levar todas estas espécies para outro ponto. Serve então isto para nós falarmos das vias de entrada. No caso da fauna de água doce, este era um exemplo de aquilo que nós chamamos no fundo, um passageiro clandestino. Algo que está a utilizar uma via de entrada como passageiro clandestino. Este é o caso do caranguejo peludo chinês. Mas a maior parte, isto também é trabalho nosso, a maior parte da fauna invasora, aliás, não nativa, da água doce, está relacionada com vias de entrada que são relacionadas com espécies ornamentais, espécies usadas como ornamentais, portanto, o comércio de ornamentais, entra como contaminantes de produtos ou entra devido às pescas, associado de alguma maneira às pescas. Muitas vezes, ou principalmente, de forma intencional. Na realidade, os contaminantes são relativamente difíceis de estudar, mas nós temos capacidade de estudar e fizemos isso em relação às espécies ornamentais e em relação às pescas. E é disso que eu vos vou falar um bocadinho agora a seguir. E vamos começar por olhar para a pesca desportiva ou recreativa. E este olhar que nós vamos fazer é com base em inquéritos que foram realizados em Espanha e em Portugal, por nós, pela nossa equipa, e também por análise daquilo que se passa nas redes sociais. Grande parte das coisas de que eu já vos falei e de que eu vos vou falar foram trabalhos, quer de mestrado, quer de doutoramento, realizados por pessoas como, por exemplo, o Filipe Banha. Muito bem. Então vamos começar justamente aqui por um artigo que é do Filipe, da nossa equipa. Que é um artigo em que foi possível detectar a ocorrência de uma espécie, que é a perca europeia, que está ali na figura, e que foi justamente o primeiro registro em Portugal e que foi detectado como? Foi detectado através das redes sociais. Os pescadores adoram colocar fotografias das espécies que capturam nas redes sociais. E viu-se, a certa altura, que estava ali uma espécie que não pertencia à nossa fauna. E então o Filipe foi justamente ao local e confirmou a ocorrência e publicou esta
esta ocorrência. E, portanto, infelizmente, temos uma espécie que aparece agora não só no sítio onde foi detectada, mas em vários outros sítios, porque se demorou demasiado tempo a agir, neste caso. Mas podia-se ter feito logo qualquer coisa e ter evitado a progressão do problema. Bom, outro exemplo que vocês têm aqui é com o siluro. E neste exemplo nós usamos quer registros científicos, quer as redes sociais, para perceber onde é que a espécie ocorre e quando é que apareceu em cada ponto. O siluro é o quê? É um peixe-gato gigantesco que tem mais de 2 metros, ou pode ter mais de 2 metros de comprimento e pode atingir mais de 100 quilos de peso. É uma espécie que pode inclusivamente comer aves aquáticas. Há filmes com o siluro a predar pombos que vêm beber água à beira do rio. Portanto, é um peixe predador que basicamente limpa tudo, usando termos muito pouco científicos, mas limpa tudo nos sítios onde aparece. Bom, e é um problema. Esta espécie claramente aparecia primeiro num determinado ponto e depois a montante desse ponto em barragens que seriam barreiras intransponíveis para esta espécie. Isto mostrou-nos claramente que havia aqui intervenção por parte dos pescadores numa tentativa de introduzir esta espécie noutros locais, já que esta espécie é uma espécie enorme e que é um troféu de pesca muitíssimo interessante. Bom, usámos também estas técnicas na progressão de outro peixe-gato, o peixe-gato do canal, ou bagre, também chamado peixe-gato ponteado, e em que, no Guadiana, foi possível seguir a cronologia da invasão pela espécie, e em que, mais uma vez, houve saltos de jusante para montante, em que a espécie passou para barragens a montante dos sítios onde estava. E, portanto, claramente houve uma intervenção humana. E, finalmente, depois, agarrámos em toda esta informação e houve outra publicação em que se resume a informação para várias espécies de peixes invasores na fauna portuguesa. E isto leva-me, justamente, já perceberam onde é que os baldes aparecem nesta história. Porquê? Porque há aquilo a que nós chamamos a Brigada do Balde. O que é a Brigada do Balde? São as pessoas que, com boas intenções, porque acham que é divertido pescar estas espécies num sítio diferente daqueles onde as viram pela primeira vez, e agarram nestas espécies, sejam eles lagostins, sejam eles peixes, e transportam-nas ativamente dentro de um balde, ou dentro de um bidon, ou por outro meio qualquer, de um ponto ao outro. Isto é ilegal, mas é uma prática que é realizada por alguns pescadores menos preocupados com questões ambientais. É uma prática que é realizada e nós temos dados que confirmam isto de forma muito clara. E então vamos passar então à parte mais objetiva, que é as estatísticas que nós obtivemos a partir de inquéritos que nós aplicamos. A partir destes inquéritos, nós ficámos a saber que 35% dos pescadores portugueses e 18% dos pescadores espanhóis conhecem, e eu vou fazer aqui aquelas aspasinhas no ar, conhecem alguém que introduziu espécies aquáticas. Esta é a pergunta que nós fazíamos, conhece diretamente alguém que introduziu? 35% dos portugueses conhecia. 18% dos espanhóis conhecia. Portanto, esta é a pergunta que nós fazemos quando é uma pergunta problemática e que as pessoas não querem admitir que elas próprias fizeram qualquer coisa. Portanto, isto são números muito elevados. E mostra bastante bem o risco que está envolvido aqui neste processo de propagação ativa de espécies e propagação intencional por parte de pescadores desportivos. Bom, outra coisa que nós percebemos foi que, apesar de nós sabermos muito bem que há transporte não intencional também, só 30% dos pescadores desportivos da Península Ibérica achava que transportavam acidentalmente
organismos aquáticos. E vocês viram as experiências que nós fizemos com o mexilhão-zebra, mas temos muitas outras com equipamento de pesca e com outras espécies que mostram que até pequenos peixes podem ser transportados acidentalmente, agarrados a equipamento de pesca. E, portanto, só menos de um terço dos pescadores é que tinha consciência que isto era um verdadeiro risco. E fizemos também outras perguntas que vocês veem aqui. Bom, noutro trabalho ainda, e aqui este era mais dirigido só a peixe. Os nossos últimos resultados, isto foi publicado agora há pouquíssimo tempo, em 2023, mostram que continua a haver uso de isco vivo. O uso de isco vivo para a pesca, e veem aqui várias imagens que ilustram os vários tipos de uso de isco vivo, continua a ser praticado, apesar de ser ilegal. E em Portugal e Espanha, há uma incidência de aproximadamente 5% no uso deste isco vivo, mas 5% de muitos milhares de pescadores corresponde a muitos peixes que são introduzidos. Os dados que nós obtivemos mostram duas coisas. Mostram que, isto numa estimativa conservadora, há cerca de 273.600 eventos de descarga de isco vivo cada ano na Península Ibérica. E agora já não estamos a falar de coisas não intencionais. E 140.000 eventos de introdução intencional, ilegal, portanto, por ano. E em cada um destes eventos, quer relacionados com o isco vivo, quer com eventos de introdução intencional, não estamos a falar da introdução de um só organismo. Estamos a falar de vários organismos que são introduzidos ao mesmo tempo. Portanto, estamos a falar de muitos peixes, ou muitos lagostins, ou muita coisa que é introduzida ao mesmo tempo e por ano também. Por ano ainda mais, obviamente. E, portanto, estamos a falar aqui daquilo que nós chamamos uma pressão de propágulos, ou seja, uma pressão de introdução de organismos noutro local ou noutros locais, que é uma pressão fortíssima. Bom, isto em relação à pesca. E agora passamos para as ornamentais, que era o outro ponto. E em relação então ao comércio de espécies ornamentais, o que vocês veem aqui é o famoso peixinho dourado dentro do aquário pequenino. E é justamente isto que acontece. Começamos por comprar um peixinho de aquário minúsculo e de repente o peixinho de aquário está de um tamanho gigantesco e já ninguém quer aquela criatura enorme que ali está, porque por um lado não tem espaço para pôr um aquário maior e por outro, se calhar aquilo já requer demasiada atenção e já é uma coisa demasiado grande para ser interessante. Bom, então temos mais uma vez resultados de inquéritos realizados em Espanha e Portugal acerca do comércio e da utilização de espécies ornamentais. E o que é que nós temos? Temos que, em relação a animais de estimação de aquário, que apenas 8% dos proprietários admitem ter libertado animais de estimação. Mas, mais uma vez, 8% de muitos milhares, se calhar centenas de milhares, estamos a falar de centenas de milhares, muitas centenas de milhares de pessoas que têm ou tiveram aquários, são muitos animais que foram libertados. Ora bem, então qual era o motivo principal que as pessoas alegavam? Era o crescimento excessivo dos animais, justamente. A tal coisa de começar-se por comprar um animal muito pequenino e de repente o animal era gigantesco e, portanto, havia falta de espaço nos aquários. Outra coisa que nós percebemos é que a libertação destes animais de estimação ocorre a distâncias até 100 km do ponto onde vivem as pessoas, mas que a maior parte das libertações era mais comum a distâncias inferiores a 1 km. E isto justifica o quê? Justifica a maior ocorrência de determinadas espécies ornamentais em zonas próximas das zonas urbanas, onde existem mais pessoas. Bom, outra coisa que nós percebemos foi que os animais de estimação que têm maior risco de libertação são
os peixes e as tartarugas. E são estes que aparecem justamente em maior número no meio selvagem, provenientes de aquariofilia por parte de pessoas que já não têm condições para manter estes animaizinhos. Muito bem, então o panorama é este. Há vários comportamentos de risco e para combater isto, uma das iniciativas que houve foi justamente o projeto Life in Vasaqua. E eu termino com alguns dados sobre o projeto Life in Vasaqua e haverá com certeza oportunidade para falar só sobre os resultados do Life in Vasaqua noutra altura. Então o que é que era o projeto Life in Vasaqua? Era um projeto que queria, e fez isso com muito sucesso, queria aumentar a sensibilização ambiental sobre as espécies exóticas invasoras e sobre os problemas associados e sobre forma de gestão destas espécies. Estavam previstas na Península Ibérica, porque isto é um projeto ibérico, estavam previstas cerca de 100 atividades de comunicação e eventos com participação de pessoas que teriam potencial de alcançar mais de 20 mil pessoas. Até janeiro deste ano, neste momento os números já são bastante superiores a estes que aqui estão, mas até janeiro de 2023 foram realizadas na Península Ibérica mais de 500 atividades, ou seja, 5 vezes mais do que estava previsto, ou que atingiram, ou que chegaram a mais de 212 mil pessoas, ou seja, mais de 10 vezes mais do que o número que estava previsto. Só pelo mar e a Universidade de Évora foram realizadas 125 atividades, atingindo mais de 86 mil pessoas. E, portanto, este projeto terminou em outubro e nós esperamos que, com este projeto, tenhamos conseguido contribuir de alguma maneira para a modificação das atitudes e de comportamentos de risco por parte de algumas destas pessoas. É tudo. Eu agradeço a vossa paciência nesta hora tardia. Tenho mais 2 ou 3 coisas que posso mostrar-vos, mas esta era a informação base. Se vocês quiserem mais informação, eu sugiro que vão ao site do projeto Life in Vasaqua e têm coisas ótimas para usarem, quem for docente universitário, quem for professor do liceu, quem for professor inclusivamente de outros graus, tem materiais para todos os níveis. Um dos materiais disponíveis é um livro, tudo isto é gratuito, um livro que está disponível online, que é o livro 25 espécies aquáticas que estão a invadir Portugal. É um livro de 250 páginas, em que a linguagem é a linguagem acessível a todos. Não se trata aqui de um livro científico difícil de seguir. Portanto, tem informação muito útil, inclusivamente para aulas. Este livro, como disse, está disponível gratuitamente. Tem também vários códigos de conduta, e isto é ótimo para vocês poderem distribuir, usar nas vossas atividades profissionais. Temos códigos de conduta para aquariofilia, para comércio eletrónico de flora e fauna invasora, para aquacultura, para zoológicos, aquários, e temos ainda para agentes ambientais também. Tudo isto está disponível de forma grátis no site do Invasaqua. Tem ainda aqui à direita na imagem um documento, que é um livrinho, que é da ASPEA, também foi produzido no âmbito do projeto Life in Vasaqua, e que é um conjunto de unidades didáticas que vocês podem usar para trabalhar em salas de aula, e que é sobre espécies invasoras aquáticas e que serão uma ótima ferramenta para vocês usarem nas vossas aulas. E termino, para aqueles que estiverem interessados, falando-vos de um congresso científico que vai ter lugar em Portugal. A Elizabeth já falou disto no início, penso que foi a Elizabeth, não sei se foi a Elizabeth, mas alguns de vocês poderão estar interessados, e é um congresso europeu que ocorre a todos os 2 anos, 2 em 2 anos ocorre, sempre na Europa, mas tem gente de todo o mundo, e é um congresso dedicado a espécies exóticas invasoras, não só a parte científica, mas também a parte técnica, embora seja efetivamente um congresso científico. Quem quiser pode-se pré-inscrever. E é tudo. Muito obrigado.
Foi excelente, Pedro, como nós só convidamos excelentes oradores, estão a ver? Isto vale mesmo a pena ver as invasoras às quartas. Podes verificar aqui no chat os elogios a confirmar, e foi de facto muito interessante. E temos aqui algumas perguntas que eu vou tentar repescar. Eu acho que há aqui duas que mais ou menos vêm buscar o mesmo tema. Uma primeira da Maria Cândida, e eu agora tenho medo de me perder, mas acho que já era sobre o Lagostim, quando estavas a falar do Lagostim. Houve alguns comentários em relação eu vou dizer, invasivoria, ou seja, a consumirem o lagostim e assim poderem ajudar a controlar. Mas depois a Maria Cândida, depois destes comentários, comentou que de facto faziam petiscos, mas que não conseguem acabar com eles, pois não. O que é que podem fazer além de o consumirem petiscos, que agora é legal com algumas autorizações, não é? Claro. Na verdade, para consumo próprio, qualquer pessoa pode capturar lagostins e consumir. Portanto, não é preciso nenhuma licença para isto. O que é preciso é, para captura profissional, é preciso estar licenciado. Ora bem, isto tratou-se apenas de legalizar algo que já ocorria há 4 décadas em Portugal. E o que é que se passava? Passava-se que havia pescadores espanhóis, principalmente espanhóis, que vinham cá comprar o lagostim ou pescar o lagostim, levavam para os centros de processamento no sul de Espanha e, portanto, ocorria tudo com conhecimento geral, mas à margem da lei. Neste momento, tentou-se, pôr um bocadinho de ordem nisto, mas isto foram 4 décadas depois do lagostim ter cá chegado. Em relação à possibilidade ou não de acabar com eles, eu sempre defendi que, a partir do momento em que a espécie está praticamente em todo o país, não faz qualquer sentido impedir o comércio da espécie. Porque, estando a espécie em todas as bacias hidrográficas, convém até promover, principalmente em alguns sítios em que a espécie tem reconhecidamente efeitos negativos sobre alguma coisa, portanto, é recomendável proceder de alguma forma ao controlo. E uma das formas de controlo é justamente a captura, embora se saiba perfeitamente que é impossível erradicar a espécie. Portanto, isso não é de maneira nenhuma possível. Podemos, efetivamente, em zonas em que, por exemplo, ele tenha impactos muito negativos sobre os anfíbios, que nós sabemos que tem, sobre alguns macroinvertebrados aquáticos, que haja alguns bivalves que estão em risco, que possam ser ameaçados por esta espécie, aí podemos intervir diminuindo a densidade populacional da espécie, mas nunca vamos acabar com a espécie. Não sei se ajudou. Exato. E assim, sem querer, conseguiste responder a uma pergunta que perguntava dos efeitos ambientais, e tu agora referiste vários grupos que são muito afetados pelo lagostim. E algumas perguntas no sentido de: achas que é um caso perdido, que já não vale a pena fazer nada? Ora bem, é um caso perdido no sentido de nós não vamos conseguir acabar com o lagostim cá. Isso é um facto assente, a não ser que se arranje uma bala de prata, entre aspas, que só acerte naquela espécie e que acabe com ela, tipo um parasita qualquer, como vocês conseguiram fazer com aquela vespazinha e a acácia, e encontrar qualquer coisa que reconhecidamente acabe com a espécie cá. Mas mesmo assim seria uma coisa que demoraria bastante tempo. Na realidade, os parasitas de lagostins, parasitas não, as doenças de lagostins que se conhecem, são transmitidas por esta espécie a espécies europeias, matam as espécies europeias e estas espécies norte-americanas, quer este lagostim vermelho da Louisiana, quer o lagostim sinal, são imunes, não são totalmente imunes, mas são praticamente imunes a esta espécie. São transmissores e não morrem com esta doença. E há mais do que uma doença. Uma delas é a peste dos lagostins, que é uma doença que mata as espécies europeias de lagostins. E por isso não vale a pena ir por aí, ok? Por essa não. Aliás,
Quando a espécie foi introduzida, foi para tentar colmatar a falta de lagostins europeus, que na realidade provavelmente já não era uma espécie nativa aqui da Península Ibérica, mas isso é outra polémica. Foi para colmatar a falta dessa espécie, mas na realidade aumentou-se ainda o problema, porque esta espécie era transmissora, ela própria, da doença a que essa espécie era suscetível. Uhum. E agora estão aqui várias pessoas a dizer, a responder a uma pergunta sobre quem é que pode predar o lagostim, mas atenção que isto são coisas que os nomes estão aqui a surgir, consegues ver no chat, cegonhas, garças, gaivotas, né? Isto é tudo coisas que comem muitas outras coisas, por isso nunca poderão ser manipuladas para aumentar, para fazer dano ao lagostim, porque poderiam fazer dano a muitas outras espécies, ok? Temos de ter Claro. cuidado nestas coisas. E acabaste por responder a uma pergunta que eu tinha, que era se já tinham considerado o controle biológico, mas então estou a ver que não deve ser um grupo fácil de arranjar algo muito específico, não é? Não é nada, não há muitos casos, aliás, não há casos de sucesso de erradicação, excepto em zonas fechadas, de alguma maneira, e relativamente pequenas, em que é possível, por exemplo, ou fechar completamente as entradas e saídas e esvaziar completamente durante algum tempo, ou introduzir um produto químico que mate aquilo que lá está, que é sempre desagradável, mas é um método de controle e que às vezes é a única maneira, se for uma coisa muito contaminada, os efeitos ambientais naquela pequena zona, se calhar vale a pena serem considerados os efeitos ambientais negativos, atendendo a que a espécie pode passar para outras zonas. Isto, portanto, só seria recomendável em fases muito iniciais de aparecimento da espécie, que não é o caso agora, porque ela está Claro. em todo o lado. Há também várias coisas que já foram testadas, como a libertação de machos estéreis, muita coisa e muito pouca foi eficiente. Inclusivamente a captura sucessiva durante períodos de tempo longos muitas vezes tem efeitos praticamente negligenciáveis sobre as populações quando não são zonas bastante confinadas, vá lá. Porque elas são espécies que têm uma mobilidade muito grande. Eu não estou a ver aqui nenhuma pergunta. Não, Beta, eu não há, tinha- pois não. não, mas eu por acaso no Eu seguimento também tenho uma, mas faz tu primeiro, que eu já É. fiz uma. dos impactos noutras, que não seja só nas espécies nativas, eu lembro-me quando eu comecei, acho que estava entrei na universidade, eu comecei a trabalhar com o IMAR, que tinha decorrido um projeto com o lagostim, e eu tinha ideia de ouvir falar que era qualquer coisa para testar um componente, um surfactante que baixasse a atividade já que não conseguiu erradicar, para que na altura ele tivesse menos impacto, não é? Porque é uma espécie que remexe muito os fundos nos campos de arroz. E achei isso uma coisa engraçada. Queres falar um bocadinho disso, Pedro? Deve estar a par. Sim, eu tive envolvido nesse projeto e eu fiz a experimentação. Essa foi uma das coisas que foi testada. Então é um produto que é um surfatante. Imaginem como se fosse assim uma espécie de detergente que se coloca na água. E o que aquilo fazia era fazer uma película nas brânquias do lagostim e que o impedia de respirar de forma eficiente. Então, ele diminuía a atividade. Porquê que isto era importante? O objetivo não era matar os lagostins, porque já nessa altura, estamos a falar de algo que foi nos anos 90, já nessa altura se percebeu o potencial de utilização da espécie, ou seja, em vez de tentar acabar com algo que era impossível acabar com aquilo, devíamos eventualmente tentar aproveitar aquele recurso de alguma maneira. E então esse produto era justamente para, durante o período de crescimento do arroz, e que nós sabemos que é nessa altura que o arroz é mais suscetível de ser afetado negativamente por parte do lagostim. Portanto, durante esse período de crescimento, o objetivo era diminuir a atividade do lagostim, ele ficava inativo e, portanto, o arroz crescia saudável até um ponto em que já era muito menos suscetível
a atividade negativa por parte do lagostim. E o que é que o lagostim faz ao arroz? Ou aos arrozais? Os lagostins furam os canteiros. Eu ia dizer marachas, mas se eu disser marachas, ninguém percebe o que é que são marachas. Portanto, fura os canteiros e faz com que haja perda de água. Portanto, essa é uma das coisas. Outra coisa que acontece é que ele consome quer as sementes, então é muito curioso o que ele faz. Ele descasca as sementes, tira cuidadosamente as casquinhas e come o interior. E então descasca as sementes, come as sementes, às vezes também come um bocadinho da casca, obviamente, mas principalmente o que ele gosta mesmo são os rebentozinhos na fase inicial, que são logicamente os mais tenrinhos. É como nós a comer os rebentezinhos de soja, não é? São as partes mais saborosas. E é aí que o arroz é mais suscetível. Quando nós tínhamos um lagostim por metro quadrado, e nós fizemos estas experiências, nós tínhamos uma produção, uma diminuição na produção que era, eu agora estou a falar assim um bocadinho de corpo, já não lembro dos números exatos, mas era pelo menos 30%, uma redução de pelo menos 30%. E com 3 lagostins por metro quadrado já não havia arroz nenhum, basicamente. E, portanto, o efeito é realmente avassalador. Portanto, basta haver ali alguns lagostins e comem completamente o arrozal. O arroz todo. Olha, temos aqui outra pergunta. Vamos sair do lagostim? E a Cristina Girão pergunta como é que o caranguejo peludo chinês cá chegou. Foi aquele mecanismo que eu mostrei, ou seja, ou melhor, nós não tínhamos ninguém a tirar uma fotografia no momento em que eles cá chegaram. Este é o problema, isto são presunções, não é? O mecanismo um dos mecanismos mais vulgares que se conhece e que se presume é o transporte na água do lastro dos navios. A tal coisa de os navios meterem água para ganharem peso e afundarem um bocadinho a linha de flutuação nos sítios onde descarregam a carga, portanto, metem água, entram espécies invasoras, essas espécies são transportadas para outro lugar e aí, ao meterem carga, precisam de tirar a água do lastro do navio. E essa água de lastro traz então as espécies. Portanto, nós supomos que ele terá vindo a partir de outros portos na Europa onde a espécie existia para Portugal. Eu tinha uma pergunta também de outra espécie, que é o mexilhão zebra, que falaste assim só brevemente, mas que é uma espécie que também pode ter impactos assustadores, e que agora já há confirmação de presença em Portugal, não é? Está numa fase radicalmente diferente do lagostim, mas também se sabe que tem potencial para fazer muitos danos. O que é que tu achas que se podia fazer nesta fase muito mais precoce e está ou não a ser feito? Bom, o mexilhão zebra é um exemplo de detecção bastante precoce e de alerta das entidades e potencialmente que estariam potencialmente envolvidas. Aliás, temos aqui um processo que já é antigo por parte da EDIA, que a EDIA é a empresa que está ligada à gestão da barragem de Alqueva. Não digas mal que são aqui pessoas da EDIA. Eu estou a ver. Vou dizer bem. Eu sei, por isso é que eu fiz a pergunta. Porquê? Porque são daquelas companhias que desde há muito tempo estão a fazer aquilo que deve ser feito para detectar algo que potencialmente seria um problema para eles. E que efetivamente conseguiram detectar esse problema numa fase bastante inicial e com o know-how que tinham já e que tinham reunido, conseguiram agir de forma bastante pronta, evitando prejuízos potencialmente muito maiores. Nós estamos a falar de milhões de euros que são gastos todos os anos em Espanha com problemas ligados a esta espécie. Portanto,
Não se trata agora apenas de uma espécie que afeta potencialmente a biodiversidade, mas sim algo que nos vai, de forma muito direta, ao bolso. E, portanto, temos aqui um exemplo de ação pronta, em que houve uma intervenção. O que é que podia ter havido, a certa altura, por parte das entidades que não são a EADIA, podia ter havido, na altura própria, uma maior proatividade em relação ao problema. Mas já está a acontecer. Está a ser preparado um plano de ação para o mexilhão zebra, em que as autoridades estão envolvidas, as universidades estão envolvidas, as empresas estão de alguma maneira envolvidas e, portanto, a coisa está a andar e vai aparecer muito em breve. Bem, tem aqui outra pergunta da Inês, que ela perguntava se podíamos comer, já ficou claro que podemos consumir sem problema, se for, não for para venda, não é? Mas ela pergunta o que é que podemos fazer além disso, ou seja, além de os consumir para ajudar a controlar, o que é que um cidadão comum pode fazer para tentar ajudar a controlar? Eu não sei se isto é só para o lagostinho ou se podemos pensar para as várias espécies de que falaste. Ora bem, controlar Ou tentar se ajudar. for... Tu já disseste muita coisa que pode ajudar, não é? Mas... Claro. Por exemplo, eu falei nos manuais os códigos de conduta. Há coisas simples que podemos fazer no nosso dia-a-dia. Grande parte das pessoas que aqui estão têm, com certeza, crianças. Ou têm aquários. Portanto, este é talvez o primeiro sítio onde agir. Primeira coisa, tentar evitar comprar espécies que claramente são espécies proibidas e já se sabe que são um problema ou que vão ser um problema. Tentar evitar comprar espécies que vão atingir tamanhos muito grandes e, portanto, as pessoas devem se informar acerca de qual o tamanho que esta espécie vai atingir antes de as comprarem. Ter cuidados, por exemplo, com os aquários, mesmo na limpeza do aquário. Há uma série de espécies que não são a espécie principal que lá está, mas que veio com a água. Estamos a falar de plantas, estamos a falar de caracóis, estamos a falar de uma série de outras coisas que aparecem de repente no aquário e nós não sabemos de onde é que vieram, mas vieram com as espécies que nós lá pusemos. E ao lavarmos o aquário, nós atiramos, nós não, as pessoas geralmente atiram essa água pelo cano abaixo. Ora, isto vai parar aos rios. E, portanto, um procedimento muito simples é, em vez de colocar essa água diretamente no cano, colocá-la dentro de um balde primeiro, com lexívia durante algum tempo e esperar antes de libertar então essa água. Com isso, nós evitamos alguns problemas. E se tiverem plantas, por exemplo, aquáticas, nunca devem colocar essas plantas diretamente também na sanita, por exemplo, ou seja lá onde for. Devem colocá-las em aterro, em zonas onde elas claramente vão morrer. Portanto, devem destruí-las de alguma maneira. Portanto, esta é uma das primeiras coisas. Portanto, os cuidados passam por cada um. Podemos evitar mais facilmente a chegada de novas espécies do que podemos, de alguma maneira, controlar essas espécies depois de chegarem. Portanto, o papel de cada uma destas pessoas que aqui está é muito mais relevante no evitar a passagem de espécies de um ponto para o outro, onde elas não estejam, do que propriamente no controle. Mas há coisas básicas. Há de certeza aqui pescadores. Somos muitos. Somos 94 pessoas neste momento. 94 participantes. Tem que haver aqui pescadores. Eu próprio já fiz pesca. E é uma coisa divertida. É engraçado fazer pesca, sim senhor. Mas há coisas básicas e que os pescadores realmente não gostam de fazer. E é voltar a devolver para dentro da água as espécies que são espécies invasoras e que capturam. E isto é ilegal. Portanto, é ilegal fazer isto. Mas eu percebo, porque alguns pescadores têm muita relutância em matar, de alguma maneira, o peixe.
E, portanto, há aqui, enfim, se é uma espécie invasora, nós temos mesmo, de alguma maneira, que evitar devolvê-la à água. Eu percebo as motivações dos pescadores, mas há aqui realmente algo que as pessoas não devem fazer, que é voltar a devolver as espécies à água. Outra coisa que não devem fazer é, no uso de usar isco vivo para já é ilegal. Estamos a falar de peixes ou lagostins, portanto não se pode fazer isso. Mas principalmente, quem usa isco vivo nunca deverá fazê-lo capturando num sítio e depois libertando noutro local. E esta prática, a maior parte dos pescadores que usa isco vivo, apanha este isco vivo num sítio e depois usa noutro sítio qualquer. Isto é um mecanismo de dispersão que permitiu o aparecimento de espécies por todo o país. E, portanto, esta é outra das coisas, outro dos comportamentos que as pessoas podem alterar. Outra coisa que se pode e deve fazer, isto é aplicável não só ao público em geral, mas aos cientistas também, que é a desinfecção e a limpeza dos materiais. E quando nós estamos a falar em água doce, enfim, a maneira de fazer isto é com uma soluçãozinha com lexívia, vá lá, em que nós usamos um sprayzinho, limpamos não, usamos o spray para desinfetar o material científico que nós usamos e ter sempre o cuidado de passar primeiro das zonas não invadidas por uma espécie e passar então depois para as zonas invadidas pela espécie. Este é outro cuidado básico que nós devemos ter. Para além disso, sendo espécies aquáticas, devemos tentar sempre, para além dessa limpeza de equipamentos, barcos, botas, seja lá o que for, e desinfecção, portanto, olhar sempre para as coisas, limpar, é secar tudo. Secar as coisas, principalmente se for durante um período de tempo relativamente grande, permite a morte da maior parte dos organismos aquáticos. Claro que há organismos, se estivermos a falar de um bivalve, como seja, por exemplo, o mexilhão-zebra, consegue aguentar muito tempo fechado fora d'água. Mas se estivermos a falar de muitas semanas, aí ele morre, de certeza, não é? E isto ultrapassa-se como? No caso do mexilhão-zebra, é limpando as coisas mesmo. Limpando ativamente. Exatamente. E já deste uma série de. Todos nós fizermos tudo o que tu disseste, as invasões diminuem. As novas invasões, pelo menos. Olha, temos aqui alguém a perguntar. Vou-te pedir para ser breve, estamos a chegar aos nossos limites. Do que é que se podem fazer nas águas de lastro? Nas águas de lastro há normas internacionais que têm que ser cumpridas. Eu na realidade, não trabalho com meio marinho. Está aqui a Eliana. Pronto. A Eliana, se calhar, até é a pessoa certa para responder esta pergunta. Mas há normas internacionais que têm que se cumprir. Portugal, existe uma norma exatamente para promover o tratamento das águas de lastro, sedimentos, e que Portugal ratificou essa convenção internacional já em 2017, passou a ser, está a ser agora, tem obrigatoriedade de implementar e todos os portos vão ter que seguir essas normativas. Isto, acho que será a DGRM que terá esta incumbência de ir monitorizar e fiscalizar, e isto vai ser feito, em princípio, não sei exatamente os detalhes, mas tem a ver, por exemplo, com cargas de risco, não é? Em que eles vão fiscalizar alguns portos e alguns cargos de alguns destinos, que haja o maior risco, como o Pedro explicou, não é? Nem todas as águas são trocadas nos mesmos portos, depende se vão a carregar, a descarregar, e depois vai ser feita essa fiscalização para verificar se efetivamente estão a ser implementadas as medidas que têm a ser implementadas relativamente ao tratamento dessas águas antes de serem libertadas. Por isso eu acho que essa monitorização, mesmo a nível nacional, também está em vias de implementação, a monitorização, que vai também
poder ajudar a aferir da eficácia desses tais tratamentos que devem ser feitos e que estão a cargo também das empresas responsáveis por esses navios. Por isso, os Estados vão começar a fiscalizar e a apertar mais o cerco aí nessa área. E espero que isso se faça ressentir nas novas introduções no futuro. Vamos ver. Ok, obrigada, Eliana. Estava aqui uma pergunta da Cristina. Diz que em tempos o pilado foi usado como adubo. Seria possível usar o lagostim como adubo e assim dava-se destino a muitos deles? Tem o mesmo potencial. Eh, Poder ser, poderia, eventualmente. Agora, eu acho que é muito mais valiosa a utilização como recurso alimentar e é feita, efetivamente, tem valor. Eu tenho algumas, por acaso não tenho aqui nenhuma fotografia agora para mostrar, mas tenho fotografias de hipermercado a mostrar o lagostim a ser vendido, já cozido, mas a preços ou de 10 euros, 12 euros, portanto, estamos a falar de algo que tem um valor considerável. E há sítios que fazem o Festival do Lagostinho. Eu estou a fazer confusão, em Espanha. Não, é mesmo verdade. Na Suécia, há um festival de verão em que o que é típico é ficar. Eu penso que é na altura do solstício, em que é suposto comer lagostins e beber cerveja e schnapps. Não chamam schnapps lá, mas tem outro nome qualquer. Aguardente. Aguardente feita lá pelos suecos. Portanto, fica-se até de madrugada a comer lagostins e a beber. Portanto, é um festival típico sueco. Não estamos a motivar ninguém para fazer isso, ok? Não, e atenção, em Portugal também há dois sítios onde há Estava a brincar, Pedro. Não, mas há efetivamente o Festival dos Lagostins em Ferreira do Zezer, que ocorre, não sei se continua a ocorrer agora, mas Eu tinha ideia de ter visto cá, por isso é que te estava a perguntar, mas já não me lembro onde é sim, que é. e em São Pedro do Corval também já houve, não sei se ocorre sempre, mas em Ferreira do Zezer, sim, e até tinha um lema muito engraçado, que era se não podemos vencê-los, vamos comê-los, qualquer coisa assim deste género. E então a fotografia de um dos cartazes era um prato cheio de lagostins, que realmente eram a inspiração do festival. E isso pode ser o lema para várias invasoras. Claro. Se não podes vencê-las, Claro, vamos comê-las, sim. exatamente. Isso é uma coisa que eu recomendo quando elas já estão em todo o lado, mas acho que é errada essa valorização aí, quando estão ainda em fase de progressão, Sim, sim. que é o que Exatamente, acontece, por exatamente, porque exemplo, senão com a ainda ameijoa espalham. Sim. japonesa, Uhum. porque tem valor económico e, portanto, é espalhada ativamente para outros pontos. A Tá. Cristina foi colocando uns links no chat para quem estiver interessado, com algumas destas notícias sobre o aproveitamento e de como o lagostim pode render milhões a Portugal, se quiserem ir ver. E Mas também sim, mas olhem, o plano de ação do Nacional do Controlo do Lagostim também já está, não é? É até um dos mais recentes é aprovado. Não é este? um dos primeiros até. Mas vou sublinhar aquilo que o Pedro disse, que é super, super importante. Isto só se aplica às espécies que já estão espalhadas. Não queremos de maneira nenhuma motivar o espalhamento para valorização, ok? Está aqui uma pergunta que eu sinceramente não sei se alguém consegue responder sobre a formiga do fogo, que já há registros da Itália. Costuma-se dizer no mundo das invasões que o que chega à Itália chega à Europa toda, mas esperemos que não seja. E em Ahm, Espanha também já. Já em Espanha também. Será que há alguma coisa para fazer? Claro que há, não é? Em termos de prevenção, pelo menos, tudo o que há para as outras espécies. Pois, a questão é tentar identificar qual foi o veículo de entrada, vá lá, como é que entrou e tentar controlar o transporte, principalmente de mercadorias, dos sítios que estão contaminados para cá e fazer uma vigilância ativa. Eu acho que é aquilo que se pode fazer e tentar agir no caso de uma detecção precoce, tentar agir de alguma maneira, acabando com aquele pequeno núcleo que seja encontrado.
No fundo, como se fez com o mexilhão zebra, mas é preciso muito coisas focadas para as formas de expressão dela, não é? Claro. Isto, no mínimo, permite atrasar a entrada e dar um bocadinho mais de tempo de adaptação, quer da sociedade, quer às vezes dos próprios ecossistemas à espécie. Uhum, uhum. Exatamente. E eu acho que vamos estando na nossa hora, não é? Aqui co-organizadoras. E temos que dar a oportunidade. Com o nível de interesse, íamos impedir que as pessoas respeitassem o seu horário de descanso, que não o queremos fazer e o nosso horário normalmente é por esta hora. E eu acho que, entretanto, estão as perguntas, principalmente que eu consegui apanhar, estão todas respondidas. Sim, Um, temos tudo. Acho que estão todas sim. respondidas, sim. Então, Pedro, foi super interessante, muito obrigada. Quem quiser rever, vou dar trabalho de casa outra vez. Eu agora tenho dado trabalho de casa no fim das sessões, mas não sei se têm feito. Quem gostou, é favor mandar o link que vai ficar disponível no YouTube a um contacto, pelo menos, para passar a informação, porque também acho que é muito importante esta lógica de quem vai estando alerta para estes problemas, fazê-los chegar. Às vezes isto é um mundo absolutamente desconhecido para a pessoa com quem nós tomamos café de manhã. E podemos ir passando um bocadinho a informação para continuarmos também a ver uma plateia tão diversificada e enriquecedora nas próximas sessões e para ver se a conseguimos aumentar. Portanto, muito obrigado a todos. Deixa-me Felizmente, só deixar a divulgação da próxima sessão, que será 17 de janeiro, e que teremos connosco a Ana Cristina Cardoso da JRC, como é que isto se diz em português, de uma entidade europeia que está a acompanhar a implementação do Regulamento Europeu das Espécies Invasoras, e portanto vem-nos falar um bocadinho dessa perspectiva e da plataforma EASIN, portanto um tema que também promete ser interessante. E de resto, se ficou alguma pergunta por responder, eu pedi ao Pedro para escrever aqui o mail, se calhar no chat, e se ficou alguma pergunta por responder que nos escapou, podem escrever ao Pedro, podem nos escrever a nós para o invec.spec.pt e nós encaminhamos para o Pedro. Desejar muito boas festas e vemo-nos para o ano. Vamos ver-vos para o ano. E também vou repetir a parte dos certificados. Quem quiser certificado só de uma sessão individual pode escrever desde já para invec.spec.pt, que nós enviaremos, a Paula enviará. Quem for professor e tiver interesse na ação de curta duração deverá juntar 3 sessões, portanto será novembro, dezembro, janeiro, e depois fevereiro, março e abril, mais junho e julho. Cada um destes 3 grupos dá direito a um certificado e só no final de cada um das 3 sessões é que passaremos então o certificado. e acho que está tudo. Não vale a pena pôr em que querem certificado aqui no chat, porque